Podcast Estação Família. Executivos Holding, serviços financeiros essenciais para você e sua empresa. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Estação Família, um podcast que nasce da prática acadêmica até a prática jurídica. E aqui assumimos uma nova fase, não é isso, Vene? Pronto, eu sou o Vinícius Moura e hoje, pessoal, a gente tem aqui a honra de receber esse que é um amigo nosso, foi professor conosco na nossa formação, que é o doutor, advogado, hoje presidente da comissão da OAB na universidade, doutor Fabrício Brito. Doutor, muito obrigado aí por colaborar conosco mais uma vez nesse momento, nesse nova empreitada aqui no podcast Estação Família. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado Vinícius, obrigado Vitória. Primeiro agradecer o convite desses ex-alunos, mas agora grandes amigos, Vinícius, Vitória, José, todo mundo que faz parte do Estação Família. E parabenizá-los pela essa nova empreitada, né? Um podcast que segue sendo bem visto no ambiente acadêmico e com certeza ganhará novos rumos agora nesse novo projeto. E hoje estamos com um tema, a OAB na universidade, que é qual o senhor vem representando. Eu gostaria que o senhor poderia explicar um pouquinho em relação como é a comissão, como é formada. Pronto, a comissão OAB na universidade é uma das comissões hoje que tem mais membros da OAB Piauí, né? Hoje nós passamos de 300 membros. É o segundo Instagram mais seguido, só perde para o Instagram da própria OAB. E é uma comissão formada principalmente por estudantes, acadêmicos de direito. Nossa comissão ela é composta pela diretoria, que são os advogados da diretoria da comissão, eu, enquanto presidente, doutora Letícia, doutor Gustavo, doutora Vanusa, que fazem parte também dessa diretoria. E a maior parte dos membros são estudantes, mas também tem advogados que fazem parte ali naquele ambiente acadêmico, naquelas conversas mais pautadas no aprendizado, no ensino, e a comissão vem trazendo o principal papel de ser o braço da OAB ligado às instituições de ensino, às universidades, às faculdades de direito, especialmente no ambiente acadêmico, teresinense, piauiense, e vem sendo aqui para obrigar-nos a ser o elo entre essa direção, entre a OAB e universidade, né? Eu brinco muito que a nossa comissão faz uma ponte, né? Liga a academia, a OAB, essa questão mais prática, essa questão mais profissional, e cabe a nós aqui fazer essa ligação entre advogado, estudante de direito, e não só a advocacia, né? Mas como todo o ambiente jurídico também para esses acadêmicos. Pronto. E assim, professor, qual é a principal ação hoje dessas comissões? Porque a comissão é o momento em que o estudante tem para frequentar mais a ordem, né, simpatizar já com o espaço, começar a mentalizar como é que vai ser minha vida pós-acadêmico, mas de ação imediata para aquele acadêmico que está entrando ou aquele acadêmico que está terminando. Quais são as ofertas que a comissão da OAB da universidade pode oferecer? Hoje, a gente assumiu a comissão ano passado, faz um ano, né, esse início de ano que nós estamos à frente da comissão, e dentro do projeto Comissão OAB na Universidade, nós temos cursos voltados para a área acadêmica, cursos de oratória, cursos de artigos científicos, essa aproximação e essa extra classe. O ambiente acadêmico, vocês sabem, nós sabemos, eu também fui estudante de direito e sou professor, a gente sabe que é muito dentro da sala de aula, muito um ambiente ali quadrado, né? Muitas vezes que o aluno fica desmotivado, e a gente cabe fazer um ambiente mais aberto, mais plural, para que o aluno conheça o que é advocacia, o que é a OAB, saiba de questões que não são voltadas muitas vezes para a sala de aula, como questões práticas, disseminar também cursos voltados para outras áreas que não são vistas no plano acadêmico. Nós sabemos que hoje a academia, a universidade, ela tem alguns requisitos a seguir, e algumas disciplinas obrigatórias. Sim. E existem disciplinas que não são pautadas nesse ambiente, né? Direito aéreo, direito marítimo, enfim, vários outros direitos que são novos, que estão chegando, direito minerário, que está na moda agora, mas que algumas faculdades aqui não têm ainda. Então, cabe a gente a fazer esse dinamismo, fazer palestras, cursos, para também mostrar essas áreas para os estudantes. Além de outras situações, como congressos, simpósios,
A gente vem fizemos o Sidcom Sim. ano passado, acredito Gigante. que vocês estiveram presentes. Nós juntamos dentro da UAB mais de 800 alunos. Foi. Pela primeira vez na história, eu acredito que seja o maior congresso da história do Piauí. Me arrisco a dizer. Porque nós fizemos história, juntamos mais de 800 alunos, mais de 1.000 inscrições, auditório central da UAB lotado, auditório da ESA lotado e uma sala de aula da ESA lotada. Ou seja, juntando dá mais de 800 pessoas transitando ali para o nosso congresso, né? Então, esse é o principal papel hoje da Comissão AB na Universidade. Muito bacana, professor. Sabemos que os estudantes ainda vê muito a OAB como uma visão limitada em relação a ser a casa da ordem. O senhor ainda considera isso como uma visão muito fechada? Esse é um dos pontos que nós estamos desmistificando. Sim. A nossa comissão também trabalha em cima disso para que o discurso seja de aproximação do estudante à ordem. Tanto é que os números mostram que talvez a gente esteja conseguindo fazer, né? A gente tem mais de 300 inscritos, em seu 90% estudante de direito entre o primeiro e o 10º período. E nós, ano passado, também construímos mais uma vez história dentro da gestão dessa comissão, que foi a apresentação da ordem para todas as faculdades de direito de Teresina. Nós conseguimos que todas as faculdades de Teresina visitassem a OAB. Acho que talvez também tenha sido pela primeira vez na história, todas as faculdades de Teresina, todos os cursos, pelo menos visitaram, tiveram contato com a comissão, com a OAB, pelo menos uma vez no ano. E eu acho isso muito importante, que aproxima a ordem do estudante de direito, ensina ao estudante de direito o que é um conselho de classe, qual uma das funções sociais da OAB, que é ter as comissões. Nessa visita, nós apresentamos a OAB na sua estrutura física e apresentamos a OAB na sua estrutura burocrática, dizendo sobre as comissões, do lado social da OAB, que eu acredito que seja um ponto fundamental também para o estudante de direito. Show. E aí, professor, esse gancho que o senhor fala da aproximação permite a gente desmistificar também aqui algumas questões, né? E a gente queria saber um pouco, na sua visão, qual é a maior deficiência que hoje em dia o estudante encontra na sua jornada acadêmica com relação ao currículo do ensino, o senhor que tem experiência já de sala de aula também, né, nesse contato diário, dessa formação acadêmica. Existe alguma dificuldade? Existe algo que o currículo poderia ser aprimorado nas academias? Eu acredito que sim. A melhoria ela sempre deve ser um dos focos de toda a estrutura que a gente pensa. E eu acho que o curso de Direito ele deveria ser mais prático. A gente entende que o currículo muitas vezes é fechado na teoria, isso também para fazer com que os alunos estudem mais também. Porém, hoje nós vivemos num mundo mais dinâmico, num mundo de tecnologias, num mundo de que as coisas são mais rápidas e que muitas vezes essa prática é jogada para o final do curso e às vezes não é feita de forma muito perfeita. Feita ali nas suas rapidez, nas suas pressas e muitas vezes deixa a desejar. Então, eu acredito que se nós tivéssemos um curso mais prático, desde o primeiro período, desde os primeiros períodos, o encanto seria maior. Muitas vezes esse aluno de direito terminaria o curso com mais propriedade de certas situações. Por exemplo, eu lembro muito bem que na minha época de recém-formado, eu fui fazer uma audiência e eu não sabia, por exemplo, o juiz leigo, né, ali do juizado especial, disse, doutor, e as alegações finais? E eu, meu Deus, o que são alegações finais, né? Então, é um fato que está no Código de Processo Civil, mas muitas vezes você não vê na prática dentro da sala de aula. Então, isso talvez seja um dos déficits. Né? Na minha opinião, eu acredito que o curso deveria ser mais prático, para que o aluno visse mais a realidade que ele vai enfrentar. Por exemplo, nos cursos de saúde, nós temos residências, nós temos laboratórios que os alunos veem em prática, literalmente, tem contato ali com a sociedade. Sim. E às vezes o curso de Direito deixa um pouco a desejar em relação a isso. Professor, falando um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas do que o estudante poderia fazer para melhorar a sua jornada acadêmica. Eu penso, Vitória, que hoje, com o mundo das tecnologias, com um direito mais dinâmico, mais tecnológico,
O estudante de direito ele deve se aprofundar nesses temas, especialmente na inteligência artificial, nunca deixando de estudar, claro, mas procurando esses novos caminhos que não são o presente, não são o futuro, são o presente, né? Esses caminhos são o presente da advocacia do mundo jurídico. Então, uma dica que eu dou para o estudante que está aí no meio do curso, que já está pensando no futuro, que já está pensando na vida profissional, é se aprofundar nessas tecnologias, alinhar a tecnologia à vida jurídica. Hoje, será que é importante eu ter um escritório? Ou será que é importante eu desenvolver a minha fala em vídeos? Será que é importante eu pensar em uma leitura aprofundada de um tema que talvez eu nem vá praticar, ou é importante eu ir para a prática? Então, assim, o estudante ele tem que pesar essas situações para ele, cada um é subjetivo, mas eu acredito que as tecnologias hoje é que são o presente, é o que se deve focar, é o que se deve aprofundar do ponto de vista jurídico. Hoje em dia a formação, ela exige uma inovação, né? Até em sala de aula, os professores procuram muito inovar no termo da questão de não só ficar na doutrina ou só na jurisprudência, mas pesquisar, e hoje a facilidade de acesso à informação tá muito abrangente, inclusive da falsa informação, né? Mas aí, professor, tem outros espaços que o acadêmico ele pode estar procurando para ser inovador, né? Se eu acho que a participação na vida acadêmica, no tocante à participação política em centro acadêmico, ou nas ligas acadêmicas, as atléticas que fazem a movimentação mais cultural das faculdades, isso ajuda no processo de formação, dentro dessa conjuntura mais formal, que às vezes se pensa que o curso de Direito tem que ter, mas que no nosso dia a dia, no tocante à vida acadêmica, né, a gente vai vendo que são mitos, como o senhor falou, que tem que ser desmistificado, tem que ser recriados e nessa era de inovação. Será que isso aí ajuda a quebrar um pouco e aproxima mais essa juventude ou esses acadêmicos da ordem? Com certeza. Eu venho do movimento estudantil também. Eu participei do movimento estudantil, fundei um centro acadêmico com os colegas da minha época, da instituição de ensino que eu estudava. E eu acredito que o movimento estudantil é fundamental para as situações cotidianas. A vida política ali daquele ambiente, o centro acadêmico, o DCE, assim como hoje são as ligas, as atléticas, e o aluno que puder. A gente está falando também, claro, que hoje o estudante de direito é bastante plural. Tem um estudante de direito que é só estudante, tem um estudante de direito que trabalha e estuda. A gente chama de estudante profissional, Isso. Só estuda. Então, assim, talvez em alguns anos atrás seria mais fácil o movimento estudantil proliferar, porque nós tínhamos muitos estudantes profissionais. Hoje, o ambiente acadêmico ele está plural. Tem alunos que trabalham o dia todo e vão para a faculdade à noite. Tem alunos que só estudam. Tem alunos que trabalham meio período. E hoje, como você falou, tem vários movimentos estudantis. Na minha época só tinha o centro acadêmico e o DCE. Algumas ligas isoladas que era para a gente estudar, fazer grupos de estudo. Mas é muito importante. Eu vejo isso como um fundamento específico importantíssimo para a faculdade, inclusive do ponto de vista pedagógico também. Eu acredito que ali é um ambiente em que o aluno se encaixa muitas vezes, procura os seus direitos. O centro acadêmico hoje talvez seja o ambiente mais político, né, da faculdade. Então é onde você vai conhecer pessoas, onde você vai lidar com pessoas e onde vão surgir lideranças também. A gente deixa claro que é um ambiente onde você vai fomentar politicamente a sua estrutura. Então, com certeza, vão surgir lideranças. E essas lideranças são fundamentais para o futuro. Futuro para uma política de ordem, para uma política partidária, enfim. A gente sabe que o movimento estudantil fundou muita coisa. Então, eu acredito, sim, que é fundamental. Quem puder participar, quem quiser participar, procure a sua faculdade, seu centro acadêmico, que eu acho que é muito importante para a academia, né? Para esse mundo acadêmico que a gente tem hoje. Professor, falando um pouquinho sobre o exame da ordem, o tão temido exame da ordem, você poderia falar quais são os principais desafios para estudante ou se existem obstáculos igualmente importantes? Hoje, Vitória, o exame da ordem
talvez seja o que mais amedronta o estudante de direito Sim. que está na academia, que está na faculdade, na universidade. Mas não deveria ser assim. Eu entendo que o exame é fundamental para o curso de direito, afinal, ele vai ali filtrar muita coisa, né, que a gente sabe que é necessário hoje. Acho que isso é unanimidade em concordância. Mas o exame também ele traz algumas dificuldades. Nós sabemos que hoje os estudantes, assim como o mundo, vive de uma ansiedade, tem alguns problemas extra classe que também precisam ser enfrentados. Mas o exame não é um bicho de sete cabeças, né? O exame ele tem que ser superado. Mas essa dificuldade ela vem para o estudante talvez como um desconhecimento. O estudante ele precisa conhecer o exame da ordem na sua estrutura, na sua raiz ali, como é que é feito, por quem é feito, é uma banca, FGV hoje. São quantas questões? São 80 questões. São quantas horas de prova? Tenho 5 horas para fazer essa prova. Como é que eu supero isso? Treinando. Então, toda dificuldade ela é muito maior quando a gente não conhece ela. Se você vai subir uma montanha, talvez seja muito mais difícil você subir uma que você não conhece. E o medo talvez lhe impede de subir. Eu não vou caminhar, eu não vou correr 10 quilômetros porque eu tenho medo. Mas se você começa correndo 2, 5, você chega a 10. Então, da mesma forma, o exame de ordem talvez seja difícil, mas a maior dificuldade é eu não conhecer ele profundamente. Então, quando o aluno começa a entender como é que funciona, fazer questões, treinar questões, isso melhora, isso dinamiza mais o estudo. Quando o estudante começa a enxergar que aquele tempo de prova talvez seja o suficiente, se ele não ficar nervoso, ele tem que trabalhar também a questão psicológica. Tem 3 exames por ano, não existe só um exame na vida. Então, é fundamental você conhecer esses atos preparatórios para o exame de ordem. Hoje, todo aluno de direito é capaz de passar no exame de ordem. Todo aluno de direito é capaz de passar no exame de ordem. É só se preparar, conhecer a prova, conhecer a banca, estudar, claro que isso é fundamental. Também, né? Se conhecer, evitar situações que você não consegue controlar para melhorar seu estudo, mas todo aluno de direito hoje é capaz de passar no exame. A prova tem 80 questões, é uma prova difícil hoje, a gente tem certeza disso, é uma prova cansativa, mas muitas vezes são questões que você vê durante os 5 anos da faculdade. Então, o exame de ordem é difícil sim, mas tem preparação. Se você parar ali 3, 4 meses da sua vida, você consegue lidar com essa preparação e com certeza você vai passar nesse exame. Não é algo impossível, tenho certeza. Se eu passei, todo mundo passa, né? Então, eu acredito que basta uma organização de estudo. Eu falo muito dessa tecla. A organização de estudo é fundamental para qualquer atividade que você vai fazer. O exame de ordem não é diferente. É necessário que você se organize, conheça a prova, conheça o seu adversário e vença ele, né? Fiquei bastante curiosa em conhecer o Fabrício como acadêmico. Como era o Fabrício como acadêmico? Aí tem vários lados, né? Mas, modéstia à parte, eu sempre fui um aluno estudioso. Eu sempre carreguei isso, né, da família. Minha mãe é professora, então eu sempre cresci ali, me eduquei com os livros. Então, isso foi fundamental na minha carreira discente, na carreira de aluno. Mas eu também sempre fui aquele aluno de brincar, eu sempre brinquei muito, né? Os meus amigos de graduação sabem disso. A gente curtiu muito a graduação nos 2 sentidos, tanto no sentido acadêmico de estudo, quanto no sentido de aproveitar a graduação, porque vocês sabem que a graduação tem vários aspectos. Sim. E eu era assim, eu sempre mantive esse equilíbrio. É necessário. Pronto, e aí, professor, quando a gente falando da questão dessa inovação toda, a gente sabe que o mundo do trabalho, o mercado do trabalho, ele é muito dinâmico, né? E hoje em dia também essa dinamicidade afeta a área que a gente está se propondo a ser o futuro operador de direito ou os operadores de direito. E tem alguns nichos principais, eu acho que nicho é a palavra hoje do momento para você saber aonde é que você está pisando e como é que você deseja ser um profissional. É claro que a tua graduação, tu vai começar a moldar o profissional que tu vai ser. Mas tem outros nichos que, às vezes, você se prepara para quando chega na realidade é diferente, né? É o chamado do mais do mesmo.
né? A gente observa que tem vários, inclusive o estado do Piauí é um dos que mais tem advogado por metro quadrado ou por causa, porque teve uma dinamicidade muito grande, de uma expansão grande de faculdades ofertando o curso de direito, né? Popularizou muito a questão do direito, mas ao mesmo tempo o acesso à justiça, ao direito não é tão popular, mas fica para um outro momento. O que eu queria saber, a curiosidade, eu acho que é da Vitória também, é se o senhor acha que tem algum nicho especial hoje em dia no mercado de trabalho, na área do direito, ou outra que pode despontar. Eu acho que o senhor já começou a falar um pouco dessa questão da inovação tecnológica. A gente tem o direito cibernético, mas não está muito ainda delineado o que seria. O senhor consegue visualizar um outro assim? Vinícius, eu estava pensando isso esses dias, que eu estava conversando com um amigo que é engenheiro. Estava sentado na mesa de um bar, ele é engenheiro, e ele está trabalhando hoje em 2 multinacionais, recebendo em dólar, que é razoavelmente bom, né? Melhor do que receber em real. E ele disse que tem muitas multinacionais procurando profissionais brasileiros. E aí eu fui abordar essa área, né? Eu, por curiosidade, fui procurar. E realmente é verdade. Você vê muitas multinacionais procurando hoje advogados brasileiros. Olha isso. E só tem uma exigência. Não é o direito. É o inglês fluente. Não. É a língua estrangeira fluente, né? E a maioria da língua oficial, talvez mundial, que talvez seja globalizada, é o inglês. Tem outras, francês, espanhol, mas a maioria atende pelo inglês. E hoje, talvez, a dica que eu dou para o estudante que está buscando se diferenciar é estudar o inglês, as novas tecnologias. Porque se você tem tecnologia, você tem provavelmente programas que são estrangeiros, né? São internacionais. E você precisa dinamizar a leitura de alguns contratos, de algumas diretrizes em inglês. E aí, se você não for fluente, como é que você vai fazer? Às vezes o Google Tradutor não dá certo. Então, assim, uma dica que eu dou para você ser diferente é procurar fazer o diferente. Então, eu tenho certeza que daqui a alguns anos, muitas empresas, um nicho que pode aparecer, contratos internacionais. A gente vê mesmo aqui os governos, né, dos estados estão fazendo contato com outros países, alguns contratos são em língua estrangeira, então isso é fundamental hoje para o mundo globalizado. E a gente tem que se adequar a essa realidade também. O direito ele precisa se adequar a essa realidade. A gente tem um mundo, a gente tem um mundo globalizado. Um panorama disso é que o Facebook hoje, eu acredito, que faz tradução simultânea, né? Ou não sei se é o Instagram ou o Facebook. Esse eu deixei de usar. Mas eles fazem hoje traduções simultâneas. Por quê? Porque aqueles vídeos vão viralizar em vários países. Por que isso não pode acontecer com um vídeo jurídico? Então, hoje, talvez uma expertise diferenciada seja estudar uma língua globalizada. Ótimo conselho. E no Brasil, como o senhor avalia o mercado jurídico hoje em dia e principalmente para esses jovens advogados? A gente tem um país que tem muitos advogados, né? O Vinícius já falou. E, assim, a advocacia hoje, ela é uma área extremamente congestionada. Mas será que é uma área congestionada com pessoas boas? Muitas pessoas boas? Aí eu não sei, não vou afirmar. Mas tem sim muitas pessoas boas. Essas pessoas boas, elas se sobressaem no mercado, mas elas têm um histórico. E esse histórico, se você for atrás, é estudo, é dedicação, é muitas noites, talvez, dedicadas aos estudos, muitas tardes dedicadas aos estudos e a persistência. Eu conheço muitas histórias de pessoas bem-sucedidas na advocacia aqui no Piauí. E todas elas têm uma semelhança, que é o estudo constante. Nunca parar de estudar, sempre se atualizar, sempre ser determinado, responsável, nunca estabelecer uma falta de contato com o cliente, seja na advocacia, sempre persistir, corrigir os seus erros. Então, são detalhes que, se você for pegar, serve para qualquer profissional. Agora, se você for um profissional que não se capacita, que é irresponsável de certa forma, você sabe que o mercado não vai absorver. Então, existem muitos advogados, sim. Existem muitos advogados bons. Para você se sobressair nesse mercado, a gente
Claro, a gente entende que é fundamental ser responsável, se atualizar constantemente, sempre estudar. A gente está falando da advocacia, as decisões dos tribunais, ver como é que aquele tribunal está julgando e se sobressair, né? Fazer o diferente, estudar uma língua, ir para uma área que você domina, não brincar de ser profissional, isso é importante. Show. E a gente vai chegando na reta final. A gente tem aqui um bate-bola, jogo rápido, não é querendo ser a Marília Gabriela, mas eu acho que algumas dicas rápidas que vale a pena. Não sei se o senhor vai pegar um pouco de surpresa. Mas o senhor teria alguma indicação que um livro da área que todo estudante tem que ser o livro de cabeceira, claro, além do Vadmec, que não vale dizer ele, mas algum livro, alguma doutrina, alguma ensaio, enunciado, livro de conto, poesia, para suavizar essa formação que o acadêmico tem que ler? Eu acho que fundamental para o acadêmico ler a Constituição. Saiu bem. Né? Posso explicar ou é só bate-bola? Pode explicar. A Constituição, gente, ela tem todos os direitos, né? Então, assim, se você lê a Constituição, você vai saber ali direito constitucional, direito penal, direito trabalhista, direito financeiro, tributário, enfim, tem todos os direitos. É importante para quem vai fazer concurso, é importante para quem vai fazer OAB, é importante para quem vai viver do direito, seja como advogado, seja como servidor público. Eu acho importantíssimo a Constituição. Então, eu aconselho ser o livro de cabeceira do estudante de direito. Tá certo. E um erro comum que você vê que a maioria dos estudantes de direitos acadêmicos cometem assim? Talvez seja achar que sabe de tudo. Muitas vezes a gente tem um colega, alguém que pensa que sabe de tudo, e não é assim. Muitas vezes você tem que mostrar um pouco de humildade, realmente deixar a arrogância de lado e procurar sempre se aprofundar no assunto, mas procurar, de certa forma, aprender sobre aquele assunto, né? Sempre aprender. E quem sabe de tudo nunca sabe de nada, É né? verdade. Então, mostrar sempre essa questão da humildade, do aprendizado. O direito a gente aprende todo dia. Eu tenho alguns anos de advocacia, alguns anos de docência, e a gente aprende todo dia uma coisa nova. Talvez eu estava fazendo ontem uma coisa e hoje, Já não. se eu fizer de outra forma, vai dar melhor. Então, aprender todo dia é fundamental. E uma habilidade assim que é indispensável para esses futuros operadores de direito? É a empatia. Eu acredito que seja fundamental para o estudante de direito, para o advogado, para o servidor público, para o magistrado. Você tem que entender o outro. A justiça tem a figura da balança, né, ali, e ela é um peso que você vai sobrepesar para um lado. Então você tem que entender esse lado, você tem que mostrar empatia, você tem que saber o que ele quer, como ele quer, e aí eu acho que isso é fundamental para o estudante aí. E para finalizar, se o senhor estivesse iniciando hoje sua graduação, o que você estava fazendo de diferente? Se eu estivesse iniciando hoje, eu acredito que eu estudaria mais, talvez. Não sei, mas eu acredito que sim. Talvez teria procurado uma área diferente das que a gente tem. Hoje eu advogo na área civil, né? Mas talvez teria procurado uma área moderna e para se sobressair, para fazer o diferente, né? Não que eu não esteja feliz hoje, graças a Deus estou, mas seria a única coisa que eu teria feito diferente. Muito bacana, professor. Gostei dessas perguntas rápidas. Oi? Sentimos um pouquinho da emoção, mas foi ótimo. Eu vou levar a indicação da Constituição, vai ficar do meu ladinho. De cabeceira, né? Meu livro de cabeceira agora. Exatamente. E vamos para considerações finais? Pronto. A verdade é muito agradecer ao professor Fabrício, foi meu professor durante o período da graduação, Sim. um amigo que convidou a gente a conhecer a comissão, a gente participar e ajudar a construir lá na comissão, a frequentar mais o OAB, que eu, como cidadão, achava muito distante da população, né? É claro que quando a gente inicia a graduação, na primeira visita, bate aquela foto, manda para a família, olha onde é que eu já estou e tal, e dá realmente aquele gás. Eu tinha um certo, podemos dizer, um preconceito com relação à profissão advogado. Eu escolhi estudar o direito para mudar de área,
eu que sempre trabalhei no terceiro setor, no serviço público particularmente, buscar uma perspectiva diferente. Eu acredito que o direito ele tem que servir a quem realmente está necessitando. Acredito que tem um grande avanço de políticas públicas aí de acessos, de mudança realmente de vida, e que o direito pode ajudar. Então, minha visão quanto acadêmico para se formar nessa perspectiva. Não fugir do exame da ordem, né? Fazer no tempo certo, com essa preparação que você falou. Então, eu acredito, Vitória, que a gente faz um caminho muito bacana em retomando aqui esse podcast, este momento mais uma vez. Agradecer a disponibilidade da própria ordem. O senhor, como presidente, deve ter várias agendas com relação, várias visitas pré-agendadas, mas recepcionar o amigo aqui, ele é fundamental, é excelente, é um momento ímpar, esse 2026 de retomada, o qual a gente está quase na reta final da nossa graduação, e a gente sonha em ajudar outros colegas, futuros operadores do direito, a suavizar esse caminho e acompanhando aqui esse podcast, nesse desafio aqui, que é trazer cada vez mais conhecimento, mas de uma maneira mais leve, mais suave, tentando fugir um pouco dessa pressão inicial, mas que a gente, ao longo dos demais episódios, a gente consiga suavizar mais essa caminhada e garantir aí uma melhoria do mundo, mas praticar essa empatia entre a sociedade e tudo mais. É verdade. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi uma honra ter o nosso presidente da comissão. Muito bom. Os eventos incríveis. A gente vê muito a movimentação dos estudantes na realização de eventos, divulgação. Então, é uma honra participar. É uma honra poder estar na casa da UAB. Realmente, como o Vani disse, sempre tem a nossa fotinha na plaquinha, né? Já profetizando logo. E ter o senhor aqui no nosso podcast, iniciando a nossa nova etapa na nossa jornada acadêmica. Começamos com os dois pés, os pés direitos, foi ótimo. Muito obrigado mesmo, professor, de coração. Eu que agradeço, gente. Vocês sabem que podem contar comigo. O podcast é excelente. Desde a primeira vez que eu soube, eu parabenizei o Vinícius, o José, todo mundo que faz parte desse podcast. Começaram quando eu ainda era professor de vocês. E eu fico muito feliz ver o crescimento de vocês. Eu acho que quando a gente está do outro lado da sala de aula, né? Porque todos nós somos estudantes ainda. Sim. Mas quando a gente está do outro lado, a gente também tem que procurar aprender todo dia algo novo e construir junto. O nosso principal trabalho de docente, de professor, é construir junto com os alunos. Além de ensinar, é fazer com que todo mundo cresça, com que os alunos aprendam e com que eles sejam melhor do que a gente. Isso é fundamental, a gente fica muito feliz. E aproveitar a oportunidade de convidar os estudantes a fazerem parte da comissão UAB na universidade, a maior comissão da UAB Piauí, que tem um trabalho muito forte. Graças a Deus nós estamos fazendo um trabalho muito consciente em ajuda aos acadêmicos de direito, com temas fundamentais para a prática, para a vida jurídica. Nós tivemos ano passado o exemplo do CIDCOM, que é um dos nossos maiores eventos. Atendemos mais de 800 estudantes. E eu já tenho aqui uma novidade, que é o CIDCOM desse ano. A gente já fechou. A gente tem não vou dizer que fechou não, mas tem um grande nome já engatilhado aqui. Inclusive foi contactado hoje, né? Já. Eu não vou dizer para não estragar a surpresa. Mas, comparável com o ano passado, vai ser maior. Muito provavelmente, né? Tem muitas coisas aí que vão ser divulgadas e a gente tende a fazer. Ano passado a gente trouxe um palestrante muito bom, né? Muitos palestrantes regionais. Esse também é o nosso papel, de trazer o advogado local, o pesquisador local, para ser reconhecido também dentro da UAB Piauí. Isso é fundamental. E trazer novas áreas para os estudantes de direito, áreas que não são vistas na faculdade, para mostrar como é que é a vida prática, para mostrar como é que são essas áreas no cotidiano jurídico. E esse é o papel do CIDCOM, é o papel da comissão. Convido mais uma vez os alunos a participarem da comissão OAB na universidade, se inscrevam, acessem o nosso Instagram, OAB na Universidade PI, vejam lá as nossas divulgações, os nossos cursos, os nossos simpósios. É fundamental para o currículo acadêmico. Sim. Esse ano a gente vai fazer reuniões com cursos, minicursos de artigos científicos, de oratória, de áreas específicas, para que o aluno possa conhecer como é que é a vida prática.
E me coloco mais uma vez à disposição de vocês. O que precisarem de mim, a gente está aqui. E mais uma vez, parabéns e muito feliz por esse podcast. Convido também todos vocês a nos acompanhar nas nossas redes sociais, o YouTube Podcast Estação Família e o nosso Instagram também, que vai ter muitas novidades. Também convido a todos a acompanhar a OAB da universidade e juntamente com o professor Fabrício, que está fazendo uma jornada muito bonita. E não esquece de curtir, compartilhar e seguir nas redes sociais, tá? Ativa o sininho das notificações do YouTube e até o próximo episódio do Estação Família. Valeu, tchau! Podcast Estação Família. Executivos Holding, serviços financeiros essenciais para você e sua empresa.